Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que nós temos hoje nosso convidado Alan Faria Andrade Silva para falar sobre economia de Francisco e Clara, Notícias Teológicas, coordenado pela professora Maria Clara. Ele é advogado, mestre e doutorando em Direito pela PUC São Paulo, membro do Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor e da Comunidade de Vida Cristã CVX. Então, muito obrigada, Alan, pela sua presença. Em nome da professora Maria Clara, agradeço a sua disponibilidade. Eu vou só passar a palavra para a professora Maria Clara rapidinho, antes de passar para você. Boa tarde a todos e todas, e boa tarde especial ao Alan, que está aqui para hoje para nos enriquecer com a sua reflexão. Eu tenho acompanhado as suas postagens pela newsletter da CVX, né, pelo e-mail coletivo da CVX, volta e meia eu vejo aí seu nome, trabalhando com esse tema já há bastante tempo. Certamente vai ser um momento de muito enriquecimento. Agradeço muito a você ter aceito o convite. Eu vou pedir desculpas que eu vou ter que sair, mas depois a gente, como está gravado, eu vou assistir tudo depois, porque eu estou no meio de um seminário com o CELAM. Então, agora aproveitei o intervalo, vim aqui para te cumprimentar, te agradecer, e vou deixar você com a nossa audiência aqui, que nós temos um público fiel de alunos, professores, e certamente esse tema é da maior importância, eu tenho certeza que a sua contribuição vai nos enriquecer a todos. Muito obrigada e um bom momento a todos vocês. Obrigado. Antes que saia correndo para outra dimensão online, eu quero agradecer à professora Maria Clara. É a primeira vez que nós nos falamos, vocês, demais colegas, me desculpe a tietagem, mas eu faço pouca tietagem, mas é uma pessoa que eu preciso fazer um pouco de tietagem. Guarde sua tietagem para a gente mais importante. Não, eu entendi que a proposta agora ficou mais clara, que é com grupos, né, do grupo de estudos, da Catra, enfim, nós vamos fazer uma reflexão, mas eu fui plasmado e ceifado pelos documentos que a Maria Clara escreveu sobre a CVX. Então, nós somos amigos no Senhor Jesus, a comunidade de vida cristã, que tanto me faz bem, que tanto me ajuda a viver melhor a minha dinâmica como Alan, como cristão, como filho de Deus, como alguém no mundo, por pertencer a uma comunidade maior, com uma finalidade de amar e servir a Deus em todas as coisas. Estou muito feliz pelo contato e essa abertura, esse epílogo devo fazer não porque é praxe, porque sai do coração. Então, muito obrigado por você ter aceitado o chamado de Deus a escrever as coisas para a CVX e dar um fundamento um pouco teórico para nós seguirmos melhor Deus. Muito obrigado. É nesse sentido que agradeço a você, professora Maria Clara. Eu agradeço a você, Alan, sua gentileza. Realmente somos irmãos, né, de espiritualidade, partilhamos a mesma espiritualidade, que é a mesma do Papa Francisco, né? Exato. Então, estamos bem acompanhados, realmente, né? A espiritualidade naciana sempre buscando o maior serviço, a maior glória de Deus, né? E essa sessão do Notícias Teológicas hoje, certamente, é um grãozinho de areia na construção desse maior serviço, né? Procurando entender melhor essa questão da economia de Francisco e Clara. Muito obrigada e uma boa reflexão aí para vocês. Obrigado. Bom, Kátia, posso seguir? Como que está? Pode seguir, Alan, fica à vontade. Tá bom. Aí, então, os demais, os que estão participando, muito obrigado pela atenção e também pela generosidade de estar aqui e fazer uma reflexão. Vou dividir em 3 momentos a minha fala. Inicialmente, eu falo um pouco sobre a convocação e a proposta inicial da economia de Francisco, e depois por que se inclui o nome de Clara no meio dela também. Depois eu faço as minhas considerações, que são as minhas vivências nesse processo também, e depois eu abro a palavra para todo mundo, para todos, né, fazer perguntas, e que eu não preparei nenhum material, porque eu gosto muito do diálogo.
gosto muito da conversa, e aí é um treino também, nessa dinâmica da construção da aldeia global, de nós, em momentos que podemos, né, conversar, trocar ideia, fazer reflexão, fazer mais essa aula ativa, no qual todo mundo participa, faz as reflexões, partilha, e todo mundo tem alguma coisa a compartilhar neste momento, né? Então, eu encaminhei pelo chat poucos tópicos, assim, para vocês acompanharem. Nessa parte eu sou um pouco dogmático, já que vocês já estão estudando teologia, eu não saio do texto, então essas partes são todas do texto da carta de convocação do Papa Francisco para a economia de Francisco e Clara, e eu também encaminhei o link da carta de convocação e depois o site do próprio evento da economia de Francisco, né? Por quê? Então, primeiro tem que ser honesto, vocês têm que saber o que se trata a proposta inicial, depois eu faço as minhas partilhas de vivências e reflexões, e depois aí a gente pode aí somar juntos propostas, reflexões e caminharmos também nesse processo que nós estamos vivendo. Eu falo já estamos vivendo porque a economia de Francisco é uma vivência. Enfim, em meados de maio de 2019, né, o Papa Francisco ele faz uma convocação através de uma carta, que é essa que eu enviei para vocês, que convoca jovens, sendo eles economistas, empreendedores, ativistas sociais, acadêmicos, a participarem de um evento chamado de Economia de Francisco, que em inglês é Economy of Francesco, né? E ele faz uma convocação para os jovens se inscreverem, e essa inscrição se deu ali o ano passado, até dia 30 de setembro, e depois o evento tinha previsão de acontecer entre 26, 27 e 28 de março deste ano. Mas tudo alterou, então nós tivemos aí a pandemia, e foi alterado para 19, 20 e 21 deste ano. Só que nós tivemos a recente informação que ele foi alterado para essa data, ele vai ser realizado, mas de forma online, como nós estamos aqui provavelmente, só que com a possibilidade de acontecer ele em novembro do ano que vem, presencialmente na cidade de Assis, Itália. Então, se deu a esse processo, esse start, né? Na verdade, o Papa, na sua carta, ele nos chama a celebrar um pacto, a iniciar um processo de novas iniciativas referente à economia, porque ele já tinha em vista, tendo em base a Laudato Si, que nós temos uma economia que mata, que não faz viver, que exclui e não inclui, que não humaniza, né, desumaniza, no caso, que não cuida da criação e devasta. Então, a primeira coisa que ele nos chama a atenção é isso. E a sua proposta inicial é de estarmos juntos em Assis, numa reunião, num evento, para a partir dali fazermos o pacto e depois nós podemos iniciar uma transformação de uma nova economia. Então, é um pacto que visa rearrumar a economia, trazer a economia para o centro, como serviço à humanidade, uma economia que esteja a serviço da pessoa, a pessoa humana é a centralidade dessa economia, não é objeto dessa relação, e também que respeite o meio ambiente, que integre o meio ambiente como dinâmica também dessa economia, né? É isso que ele nos chama, né, para fazermos. Depois, ele entende que a proposta da economia de Francisco tem como grande símbolo o próprio São Francisco de Assis, por isso que se chama economia de Francisco, porque tem a figura ali de Francisco de Assis como não somente como patrono, digamos assim, mas São Francisco de Assis sobre conviver com o meio ambiente, sobre conviver com a questão dos pobres, a inclusão dos pobres, e sobre escutar a voz de Deus que nos pedia para reformar a igreja. A gente sabe que essa dinâmica, essa mística de Francisco de Assis não era para reformar a igreja literalmente, né? Mas ele veio, de uma certa forma, reformar a igreja. Mas também, para nós, na economia de Francisco, é como se que nós também transformasse, restaurasse os nossos corações, as nossas relações, a nossa relação com a igreja e a nossa relação com
a empresa com dinheiro e tudo mais. Então, essa é a proposta também que ele faz aos jovens. E por que os jovens? O Papa Francisco, aí já trago uma pequena reflexão, a gente sabe que ele é um homem de iniciativa, de propor iniciativas. Então, ele acredita que nós jovens podemos startar esse processo de mudança. Então, ele deposita em nós esse desejo de mudança, de alteração de alguma situação em que vivemos. Então, ele acreditou que a economia, principalmente a economia, deve ser alterada, reformulada, repensada, digamos assim, a partir dos jovens, sejam eles economistas, empresários, aqueles que podem realmente, no futuro, atuar e trazer grandes proveitos para a nova economia que se pretende realizar, né? Depois, o objetivo desse encontro também é a construção de um pacto. Não como eu sou advogado, depois eu vou entrar nesse detalhe, um pacto, agora que eu estou um pouco mais maduro de caminhada da economia de Francisco, digamos assim, eu penso que é um acordo entre nós, que estamos nesse processo, que aceitamos esse processo e que podemos celebrar no dia a dia em nossas vidas, né? Então, é isso que ele pretende, e isso é um pacto nesse sentido. E aí, startar esse processo de mudança global que nós temos. Aí também ele escolhe a cidade de Assis, que Assis é uma cidade ícone de promoção da cultura da paz. Então, já foi celebrado muitas vezes agora o santo João Paulo II. E nós, no Brasil, quando recebemos essa proposta da economia de Francisco, o ano passado começamos a articular, né, internamente. Então, nós temos aí hoje chamada Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara. O ano passado, nós nos reunimos em 18 e 19 de novembro na PUC São Paulo. E aí deliberamos que deveríamos incluir o papel de Clara, porque Santa Clara foi muito importante na vida de São Francisco de Assis, né? E também reconhecer a essência das relações humanas, que é o feminino, né? Não é só, agora já venho umas reflexões que hoje não é só questão de igualdade ou de tratar de forma diferente algumas realidades, mas não, reconhecer que a mulher faz parte das nossas relações humanas e também com o meio ambiente, ou seja, o feminino ele está presente no meio ambiente, ele está presente nas nossas relações, nascemos de mulheres, né? Ninguém nasce do homem. Então, por isso que eu falo que não é igualdade, é reconhecimento do próprio status que nós somos formados, plasmados, né? Isso é uma reflexão minha. E com isso aí a gente coloca essa palavra, né? E além da palavra, nós colocamos também a representatividade de Santa Clara nesse processo que nós estamos vivendo nesse sentido também. Pegou, e no entanto vocês, quando fizeram o evento, já colocaram a economia de Francisco e Clara. Um evento que está tendo aqui na PUC de São Paulo também, na teologia, pegou. Muitos trabalhos acadêmicos que estão sendo escritos também estão sendo colocados, o papel da Clara, e outros eventos que realizamos, pegou também. Então, aí os nossos amigos, né, os estrangeiros, né, os que estão mais na Itália, enfim, que estão participando, aí eles, mas por que vocês falam economia de Francisco e Clara? Aí você explica, porque a gente inclui o papel da mulher e tudo mais nesse processo, né? Então, basicamente, a carta do Papa é muito simples, né? Ele confia em nós jovens esse processo. Esse processo não é só nosso, jovens, né? Não é só nós que estamos na economia de Francisco, que estamos incumbidos de instaurar essa nova economia ou de viver de forma diferente com o mundo, e sim todos nós. Então, esse encontro com vocês, acredito que pode aí cair uma semente em terra boa ou pedregosa ou cheia de espinhos. Então, como é uma cátedra de teologia, a gente pode usar essas linguagens, né, que permitem. Então, a gente vai semeando. Então, a nossa responsabilidade dos jovens que estão comprometidos de pensar, refletir, acolher a economia de Francisco e Clara é também espalhar e trazer todo mundo nesse processo. Esse processo ele é vivido por todos que estão imbuídos, que entendem que há necessidade de repensar a economia de Francisco e Clara. Bom,
como se vai se organizar, como está se organizando esse evento, que hoje, para nós, para vocês entenderem, nós já tivemos um encontro com o Comitê Central, que não se entendeu só com o evento, mas é um processo. Então, hoje já se entende um processo. E mais, já está ficando claro para nós que é uma construção de afetos. Eu, com jovens que estão na economia de Francisco, que vou conhecendo a cada um, eu dei muito mesmo, aprendi muita coisa, principalmente a escutar, a ter empatia, e depois, quando nós vamos agregando outras pessoas, outras vivências que já existem sobre economia no Brasil, principalmente, nós estamos inseridos, e que isso vai se transformando numa grande aldeia. Então, aí já temos do evento, saiu com um processo, e hoje nós temos aí a construção dessa aldeia, que é a mesma dinâmica da Laudato Si, que é a mesma dinâmica para o Pacto Educativo que nós temos, e o pacto que nós vamos celebrar da economia de Francisco e Clara. Quem sabe nós conseguimos lá em Assis colocar o nome de Clara também, mas celebrar aí a construção dessa aldeia. A dinâmica da aldeia, ela aparece na Laudato Si e depois também no Pacto Educativo, como a compreensão de que nós vivemos numa grande aldeia, que é o planeta Terra, e onde nós temos o dever de cuidar de todos. Nós, seres humanos, uns dos outros, do meio ambiente, dos animais, das plantas, da água, com todos que habitam essa grande aldeia que é o planeta Terra. Que, por enquanto, ainda a gente não sabe se a gente vai continuar aqui ou em Marte, ou em Júpiter, ou em Vênus, né? Mas, por enquanto, estamos aqui e precisamos dessa compreensão e despertar para essa dinâmica do que nós precisamos cuidar da Terra, né? Para isso, foi dividido em 12 aldeias. Então, por isso a minha linguagem de trazer para vocês essa contextualização. Nós trabalhamos em 12 aldeias, que parece como um grupo de trabalho, mas é um grande grupo de trabalho. Cada aldeia, que em português nós falamos em aldeia, em inglês fica village, ou vila, mas nós usamos mais a palavra aldeia. Cada aldeia tem um tema central, que lá no site vocês podem se ocorrer, que vai ter o resumo de cada aldeia, as palavras-chave e o tema central da aldeia. Então, por exemplo, nós temos uma aldeia que pensa principalmente sobre a relação da mulher e a economia. Nós temos uma aldeia específica para a agricultura, ela chama Agricultura e Justiça, mas o foco dela é a agricultura. Então, a agricultura vai abranger a relação de consumo de alimentos, a produção de alimentos, a plantação, enfim, tanto a plantação e também a criação de animais, tudo que é vinculado à agricultura, eles estão pensando e trabalhando também. Depois nós vamos ter vida, carreira em transição, ou seja, as nossas relações de trabalho estão mudando, a gente sabe disso, então tem um grupo de trabalho que vai pensar só sobre isso, um outro só de finanças, que vai falar sobre essa questão da financiarização, da relação do banco, a questão de crédito, microcrédito e tudo mais. Tem uma que vai falar sobre as questões energéticas, né? Então, que a questão de consumo de energia, ela está dentro da dinâmica da economia também. Enfim, são várias aldeias e cada um tem um tema. A minha aldeia em específico, ela chama CO2 of Inequalities, que é CO2 das desigualdades, mas o tema específico dela é trabalhar com as desigualdades. Então, a gente está agora nesse tempo, realmente nesse tempo mesmo, que quinta, sexta e sábado nós vamos ter reunião para definir quais projetos que nós vamos apresentar para o Papa em novembro já desse ano. Nós não sabemos como que vai ser a estrutura, porque nós temos um grande fuso horário, né? Então, nós temos gente desde a Ásia até aqui para nós, a América Latina, do norte e do sul, do hemisfério do globo. Então, a gente não sabe se vai ser 24 horas de evento. Então, eles estão definindo ainda como que vai ser a questão dos horários, o cronograma e tudo mais. Mas nós temos que apresentar ao Papa alguns projetos. Então, todas essas aldeias vão apresentar projetos. A gente como fala para o Papa, mas também para o Comitê Central, porque ele é organizado no Comitê Central e depois tem as 12 aldeias que trabalham, que dentro dela tem os coordenadores e dentro dela estamos nós, né? Então, eu estou dentro dessa aldeia e estou dentro da dinâmica do evento também. Então, é assim que ela se organiza também, né? Bom, agora eu vou falar um pouco de mim, como que se deu o meu processo, que eu acho importante também.
Bom, eu não sou economista e eu entrei na categoria de acadêmico. Então, o ano passado eu estava terminando o meu mestrado sobre a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, que tem um trabalho muito similar à de vocês, a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, com um trabalho com os refugiados, mas o meu case foi aqui de São Paulo, que é o Centro de Referência para Refugiados. E aí apareceu a proposta do evento, né? Como que apareceu para mim, né, no caso? Eu faço parte do Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, que é um núcleo de estudos da PUC, que estuda só as relações com as ONGs, né? E nós estávamos lá celebrando 21 anos de existência. Aí o professor Ladislau Tumba, que é um economista, muito alinhado com a área progressista do pensamento econômico, falou do Papa Francisco e essa tal Economo Francesco, né? Bom, um cara, né, progressista falando do Papa Francisco, alguma coisa tem aí, né? Porque eu já tinha visto pela o IHU, né, que é aquele Instituto Humanitas da Unicinos, que é uma revista, e olhei para aquilo e falei, bom, isso não é para mim, porque é para economistas, empreendedores. Eu sou, no máximo, advogado, acadêmico e acabou, não é para mim. Mas ele falou, aí ele foi falando da importância de repensarmos, e eu estava, no momento da minha dissertação, já estava finalizando, mas discernindo se eu ia continuar ou não com o doutorado, em que tema ia trabalhar, e o tema das desigualdades aparece muito na minha frente nos estudos, né? Principalmente uma parte específica do Marshall, quando o Marshall analisa as estruturas de cidadania, enfim, na Inglaterra. Então, aquilo me chamou muita atenção e comecei a ler, seguir no Instagram também. E eu fui fazer um processo seletivo de doutorado na PUC de Minas. E eis que acordo no meio do nada, na noite, vai fazer inscrição. Era no dia, exatamente amanhã, faz um ano que eu fiz inscrição. Eu acordei de madrugada e agora que eu vi a data. E eu senti que deveria escrever, né? Na verdade, algum espírito que acha, quem conhece bem os inacianos, a gente sabe as ações do bom e do mau espírito, né? E aí eu fiz inscrição, entreguei na mão de Deus e siga que vida que segue, porque eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, enfim, tal. Aí, depois, em outubro, mais ou menos em novembro, sai a resposta, né? Congratulations, a sua inscrição foi aceita, parabéns. Aí eu fiquei muito radiante e tal. E depois eu corri para fazer o pagamento da inscrição, porque há um pagamento da inscrição, né? Porque tinha a possibilidade de bolsas, mas eu não enquadrava, né? Nas bolsas. Aí eu fiz o pagamento e comuniquei aí as instituições que eu estou vinculado. Então, a PUC, né? Porque eu me inscrevi como acadêmico, então eu estou vinculado à PUC. Depois eu comuniquei a minha CVX, né? E também ao grupo de estudos que eu trabalho. Bom, essa foi a minha vivência, está sendo a minha vivência também. O que eu penso sobre tudo isso, né? Então, qual que, primeiro, para mim, o que se reflete, o que eu posso contribuir, né? Como eu, Alan, né? Primeiro, eu vou contribuir com a dinâmica do pacto mesmo. Né? Eu sou do direito, sou pesquisador, então, essas questões de princípios, de como construí-lo, ajudar o grupo a pensar sobre essas dinâmicas de princípios, de regras, de pacto, documento jurídico, a necessidade ou não, o que é o Estado, o que é a sociedade, esse é o meu papel. Então, já estou me encontrando nesse sentido, porque quando se pensa, quando se lê a carta, parece que vai ser algo novo, né, de uma varinha de condão e se criou uma nova economia, uma nova proposta. Não. O que nós temos hoje, que eu estou acompanhando, é que já existem várias economias paralelas à predominante. A predominante, que o Papa critica, que todos nós sabemos, é a capitalista. É ela que não gera vida, é ela que destrói, é ela que desumaniza as relações, é ela que nos corrói, literalmente. Então, é ela que está aí entrando em choque, em crise em vários momentos da história e que no qual não deixa nós vivermos o nosso aqui, né? Eu falo aqui, eu posso falar, vocês me permitem, porque eu sei que é um grupo de estudo teológico. Quando eu estou numa outro público, eu regulo a linguagem. Então aqui a gente sabe que existe um plano de Deus para o mundo e para nós, né? Pensamos assim. Então o que nós estamos percebendo, há uma afetação desgovernada desse capitalismo. E a proposta do Papa, aí vem a dinâmica dele, depois vocês também já tem estudos sobre o comportamento dele, saiu na La Civita, que é uma revista italiana dos jesuítas,
Esse palatário explica muito bem a postura do Papa, né? Ele não é de instituições físicas duras, rígidas, né? Ou documentos que vão dar um grande processo. O Papa, ele é de startar iniciativas e processos, e chamar as pessoas para que construam os processos. E isso brota dos exercícios espirituais, ou seja, a reforma interior, não a reforma exterior das nossas ações, né? Então, o que já fui percebendo que não já existe a economia solidária, como economias paralelas, a economia solidária, a economia de comunhão, a economia solidária do Paul Singer, que foi construído no Brasil, né? Que é a dinâmica de construir uma economia autossustentável nos próprios bairros, nos próprios locais, e não de deixar que o dinheiro saia dali. Depois tem a economia circular, que mais ou menos nessa dinâmica. Depois a economia de comunhão, que é vinculada aos foculares, né? E tem outras, e depois vai ter teorias sobre a questão do crescimento em círculo, ou seja, não existe mais crescimento exponencial, o que a Holanda está adotando hoje, né? Ela cria sim um círculo, ou seja, nós vamos crescer dentro desse círculo. O excedente nós vamos controlar o excedente, e o que não tiver excedente, a gente vai ajustar para que ele seja atendido, que é a economia da rosquinha, literalmente, em inglês é donut, né? Então, nós temos essa economista que vai nos ajudar. Lembrando também que vai estar conosco a Amartya Sen, que é um grande estudioso econômico, na verdade é o Prêmio Nobel de Economia, a Amartya Sen da Paz, Yunus é o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz também vai estar conosco, e tantos outros economistas que fazem parte, e bastante mulheres também, se lembrar, tem as novas mulheres que foram constituídas como conselheiras da Cúria Romana, algumas delas estarão conosco, e depois nós temos uma ativista ambiental, que é a Shadamba, acho que é a Shadamba que fala, que é indiana, que também vai estar conosco para nos refletir, para ajudar até mesmo a gente encontrar aí um pacto, um caminho comum. Porque como tem várias economias funcionando, paralela à economia capitalista, então também é hora de nós conectarmos esses pontos, conectarmos essas novas teorias econômicas para podermos relacionar. Aí, voltando ao meu papel e demais colegas que também são da área do direito, que pensam sobre isso, para essa discussão que nós temos aí de economia, esse novo pacto, aí nós pensar sobre o pacto global, a questão local, o que é local? O Estado que vai receber. Então, no Brasil, como nós vamos poder apresentar essa proposta de Assis para o Brasil, né? Como que nós podemos construir uma nova economia para o Brasil? E a gente tem que pensar que nós somos um país federativo, que nós somos um país que é separado entre União, Estado e municípios, nós temos 3 poderes. Então, é isso, meu papel e minha reflexão vai nesse sentido de como acomodar essa proposta, que aparentemente parece ser nova, mas não é nova, porque nós já temos vários movimentos. Por exemplo, já em 74 nós temos a Carta da ONU sobre Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, quanto a isso. Nós já temos princípios orientadores da ONU sobre direitos humanos em empresa, de como as empresas podem implementar os direitos humanos. Essas são reflexões que eu vou trazendo também para o debate, junto com eles, e trago para vocês também, né? A nossa Constituição, se vocês olharem ela, no artigo 170 dela, ela vai trazer os princípios sobre a ordem econômica. Então, ela fala do respeito ao meio ambiente, do consumidor, da livre iniciativa. Livre iniciativa é de nós podemos trabalhar, de nós podemos ser livres, escolher as nossas profissões. Porque hoje, em grande parte, as profissões elas são moldadas pelo capital. E não podem a pessoa escolher, e não tem a liberdade de escolher a sua vocação e seguir a sua vocação. Né? Não vou entrar em detalhe da vocação, a vocação vocês entendem é aquilo que a pessoa é chamada, tem dom, tem talento e tudo mais. Né? Então, às vezes, não. Antigamente, a gente tinha lá 3 profissões fechadas. Hoje, tem mais, mas você sabe que condiciona, dependendo da área, a família, a estrutura, o capital monetário que a família tem, ou onde a pessoa nasce, onde a pessoa está inserida, ela é condicionada socialmente a algumas escolhas. Então, nós não temos essa liberdade, essa plena liberdade, como há na nossa Constituição, como há também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né?
enfim, e igualdade também de oportunidades, né? Então, isso também é questionável. Então, essas reflexões, eu agora caminhando, então você vê que não é nova, né? Já temos isso há algum tempo. Pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48, né? E pensarmos que hoje nós estamos voltando à possibilidade de ditaduras em alguns lugares do globo, né? De não poder se manifestar livremente as suas opiniões, enfim. Bom, isso também aparece, né, nas minhas reflexões. E o legal que eu vejo que há muito debate econômico, de formas econômicas e tudo mais, e esses debates, eles às vezes não aparecem claramente, ou seja, como é constituído o Estado, como que o Estado funciona. Por exemplo, nós no Brasil nós temos os direitos sociais, que é educação, saúde, ou seja, você tem acesso público a isso, todo mundo tem direito a isso. Não vamos falar da qualidade, mas o acesso. Se hoje qualquer um pode entrar no hospital público e ser atendido. Ponto. Nós não temos em alguns países esses direitos. Se não tiver dinheiro para pagar, você não entra no hospital e está tudo certo. É assim que funciona naqueles países. Como que nós vamos colocar esse pacto de nova economia que os países não entendem dessa forma os direitos sociais, ou seja, não têm os direitos sociais? Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele não tem um plano de saúde, uma rede de saúde como a nossa, como o SUS, que é pública, universal, todo mundo tem acesso. No Chile também nós não temos direitos sociais. Em grande parte da África, nós não temos direitos sociais. A educação tem que ser paga pela própria pessoa, né? Então, como nós vamos sentar aí, que venham os impasses, sentar na mesa e discutirmos tudo isso, né? Talvez venha aí a ideia do pacto mesmo, né? O professor Viles, o professor de Direito de Filosofia do Direito, ele me questionava, talvez essa seja a ideia da palavra pacto, que pacto você faz pacto com quem é diferente, você não faz pacto com quem é igual, você não faz pacto com quem comunga a mesma ideia que você. Você celebra um contrato e dali nós encontramos alguns eixos que sejam comuns, nós não podemos abrir mão e com isso seguimos nessa construção, cada um no seu canto. Isso é tão interessante porque quando eu estou no meu grupo, estou na minha aldeia, né? Nós temos aldeia e depois nós temos subgrupos, né? E esses dias nós escolhemos alguns princípios para reger nossos trabalhos e tudo mais, e houve uma confusão nesse sentido, assim, de Estado, governo, quem era governo, quem era Estado, quem faz lei, quem não faz lei, tudo mais. Aí eu tive que entrar e falar. E eu expliquei a diferença. Porque no Japão faz assim, na Argentina, quem escreveu foi uma argentina. No Japão é assim, na Argentina é assado. Falei para ele, você sabia que tem alguns países que não têm direitos sociais? Aí você vai explicando que não tem. Aí a pessoa, como que não tem, né? Como que não tem direito à saúde? Como não tem direito à educação? São coisas básicas que eu estou falando, né? Eu falei, não, a pessoa tem que tirar do seu bolso e pagar. Se não pagar, não tem acesso. Então, mais ou menos, essas são as minhas ponderações e eu gostaria de escutá-los, alguma coisa que reverberou, tirar dúvida também, sei lá, ou pensarmos juntos de como isso pode ser feito. Agora, para vocês entenderem que eu falo também, que eu acho interessante, né? Como que eu, na minha realidade, no mundo, né, já que eu não posso ser o Superman, Mulher Maravilha, ser um Papa Francisco para fazer isso, ou a Madre Teresa de Calcutá, né? Como eu posso fazer isso na minha realidade? Como que eu posso interagir de forma diferente com a economia, né? O Luigino, acho que é Guino Bruni que fala, né? Que é o nosso responsável pelo Comitê Central, que nós devemos amar o dinheiro. Não no sentido de amar o dinheiro, de tornar ele como objeto de adoração, não. A gente tem que gostar do dinheiro, porque se a gente quer mudar a economia, a gente tem que entender que o dinheiro é bom. Eu falei, então tá bom. A pessoa falou isso, né? Mas não é nesse sentido de como nós vemos no mundo capitalista, mas no sentido que o dinheiro faz parte das nossas relações, independente se ele é um sistema capitalista ou não, se nós vemos a economia capitalista ou não, solidária ou não. O dinheiro faz parte. Ele é um meio de troca que você consegue alimento, consegue vestuário, consegue meios de higiene. Bom, então partimos desse pressuposto. Ok. Mas na minha realidade, né, eu jogo comida fora, né? Então pensar assim, por que eu jogo comida fora? Se eu jogo comida fora, é porque ela está excedendo, concorda? Que estragou. Não, estragou porque você fez demais. Então, é uma coisa que eu aprendi com os moradores de ruas de São Paulo.
Eu vi os moradores de rua abrir o lixo e aquilo me impactou muito grande. Então, você tem que já começa aí a sua relação com a comida, por exemplo. Quanto que você consome de comida? Você joga um arroz fora? Aí vão ser mais radicais, né, com os nossos amigos mais radicais, mais progressistas na teologia. Quando a gente joga fora a comida é porque alguém não comeu, alguém está passando fome. Quando eu escutei isso, também foi muito forte. E depois roupa. Preciso de 5 calça jeans, 10 calça jeans, sei quantas roupas, tantas blusas. Preciso. Não sei se preciso ou não. Né? E repensar sobre isso também, o que prevalece, se é bem material, é a pessoa, se é o contato, a conversa, se é um presente, né? Eu acho que são coisas que cada um vai se encontrando na sua vida. Então, são coisas básicas. Então, como eu me relaciono com dinheiro, como eu me relaciono com comida, que é importante também, como eu me relaciono com vestuário, a minha relação de consumo, como que eu me dou com uma relação de consumo, como que isso é para mim. Pensar, eu acho que a primeira coisa é pensar, porque se nós não pensamos, nós seguimos um fluxo que está na mídia, que está no mercado, que está no jornal, enfim, que vai nos induzindo. Existe uma estratégia de indução de consumo também. Né? Então, eu vou pensar sobre isso, o que eu jogo no lixo, se eu separo lixo ou não. Então, são coisas que já podemos adotar no nosso dia a dia. Podemos primeiro refletir sobre isso, depois tomar aprofunda, aí vem a conversão ecológica, né, do Papa, né, no Laudato Si, que também cabe para nós, a economia de Francisco. Também uma conversão de uma econômica, né, digamos assim, uma conversão econômica integral também, né. Então, são esses elementos, agora eu finalizo mesmo e deixo para vocês perguntarem, questionarem. Eu já vi que tem uma pergunta aqui também no chat, mas podem falar. Obrigada, Alan, pela sua exposição. Então, já vamos começar pela pergunta do Adail, né? Se você pode explicar o que é e como funcionam essas aldeias que foram mencionadas e qual o limite de idade para se participar nessas aldeias, ou há também a inclusão de pessoas com idade ou com mais idade? Ah, tá. Então, primeiro, assim, o evento ele foi limitado aos jovens até 35 anos. Então, você deveria, na inscrição, ter o limite máximo de inscrição é 35 anos. E ser economista, empresário, ativista social ou acadêmico. Essas eram as categorias. Nas aldeias, elas são divididas da seguinte forma. Entre nós, teve um período, já no começo desse ano, eu tive que escolher a minha aldeia. Eu tive minha inscrição aceita, depois eu fiz uma inscrição das aldeias. A primeira aldeia que acabou foi das mulheres, assim, todo mundo foi para das mulheres. E depois as outras foram acabando. Falei, bom, aí eu fui lendo desigualdade, falei, desigualdade tem mais a ver comigo. Aí me inscrevi. Depois nós descobrimos que cada aldeia tem pelo menos ali 4 ou 5 membros sêniores, que são os mais velhos, que nos ajudam e nos coordenam nossos trabalhos. E não é possível mais fazer inscrição, né? Assim, pensarmos na dinâmica do evento em Assis e toda essa proposta não é possível mais. Mas o que é possível ser feito hoje? Você participar desses pequenos grupos de reflexões. Nós temos um grande grupo no Brasil, que eu estou próximo, que é a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, que é a nível nacional, mas tem no Rio, tem algumas pessoas que fazem parte, mas não está articulada, como, por exemplo, em Minas. Minas já tem um grupo já organizado, Santa Catarina também. No Nordeste, algumas pessoas fazem parte. No Paraná, está construindo. Ou seja, você pode fazer parte dessa grande rede e começar a trocar ideia e depois também, se não tiver, se quiser construir também, pode construir, entrar em contato. Por exemplo, pode me chamar, falar, ó, Balan, vai ter um evento, por exemplo, você pode ter vários eventos. Esse evento eu deixei mais na mão da Kátia, mas enfim, poderia ter inscrito no site. Então, o evento que eu estou fazendo na PUC, eu estou fazendo na PUC toda segunda-feira, mas essa semana vai ser na quarta. Eu inscrevo no site e vinculo lá no site um evento sobre economia de Francisco. Mas você não precisa ter um jovem. Penso também que você pode organizar um encontro sobre economia de Francisco onde você está e submeter ao site para informar, ó, nós estamos pensando em economia de Francisco e Clara aqui na minha região. Porque aí eles vão monitorando, vão vendo como está sendo e tudo mais.
E também pode fazer, assim, abertamente ter iniciativas. Tem que pensar que o Papa, ele está nos provocando a essa iniciativa. É uma iniciativa dele, mas ele, como um acompanhante espiritual, que eu gosto de ver também, hoje aprendi isso, ele vai acompanhar, ele não é o líder desse processo. O líder desse processo, para quem acredita, é o Espírito Santo, né? Aí para nós crentes. Há um detalhe, não é um evento para católicos. Eu esqueci de mencionar, entre nós jovens, existem muitas pessoas de outras religiões e que não têm nenhuma religião e que nem acreditam em Deus. Então, é um evento que ele pretende agregar um maior número de pessoas e um processo também de maior número de crentes ou não crentes também. Obrigada. Mais alguém gostaria de... Pode falar, Fátima. Alan, boa noite. Em relação ao governo, o que ele fala sobre sobre a economia de Francisco e Clara? O nosso governo. Nosso governo em si do Brasil? O Estado. O que ele fala sobre isso? Tá. O Papa Francisco em si não fala nada, ele fala de outras formas, como o Papa, como, enfim. Nós, uma grande parte de nós... deixa eu explicar também outro detalhe. Nós, brasileiros, nós somos a segunda maior delegação do mundo. Então, a maior delegação é da italiana, e nós, brasileiros, temos em torno de 280 jovens, mais ou menos, cadastrados. Então, nós somos a segunda maior delegação. Muitos de nós jovens, e principalmente a articulação brasileira de Francisco e Clara, não concorda com o atual governo, com as coisas que estão acontecendo e que da forma como está gerindo o Brasil. Então, essa é a posição. Não é de todos os jovens. E eu trouxe esse tema para vocês porque não adianta eu conhecendo o Brasil, não adianta você discutir economia se você não discute Estado e governo. Então, assim, para nós pensarmos sobre reforma tributária, reforma de redistribuição de renda, por exemplo, que afeta diretamente a economia do Brasil e também que é por aí que passa esse controle das desigualdades sociais, independentes de questão de mulher, de homem, a questão do desmatamento, enfim, tudo passa assim, de uma proporção maior, tudo passa pela lei. Por quê? Porque nós temos no nosso Estado brasileiro o princípio da legalidade. Então, o Estado só vai poder agir se tiver lei, né? Então, não adianta querer discutir formas, modelos para nós, se nós não tivermos isso. Então, por exemplo, nós temos aí os bancos comunitários que circulam hoje, que existem, moedas sociais. Tem um certo respaldo legal e em outro momento não tem. Então, precisa de alguns ajustes legais para fazer isso. Não que impacta o negócio, tudo mais, né? Mas... a grosso modo, a economia de Francisco, como uma questão global, ela pensa no sentido de uma economia que a pessoa humana seja a centralidade. Não seja objeto, não seja descarte. E também o meio ambiente. O meio ambiente esteja integrado a esse ser humano. Ele não seja objeto de dominação, de destruição, mas sim de convivência como criaturas criadas por Deus, né? Pode falar, Daí. Alan, me diz uma coisa. A maioria desses jovens que participam, que você disse que é a maior concentração de jovens na economia de Francisco e Clara é brasileira após a italiana. A maioria desses jovens, todos eles são economistas, advogados, ou tem outros que não fazem parte dessa linha de profissão liberal? E se algum dia, ou vocês já pensaram em levar um economista brasileiro, já que a pergunta da Fátima foi voltada para a economia do Brasil, levar um desses famosos aí economistas brasileiros, principalmente do governo, a falar com esses jovens, com essas aldeias? Bom, a primeira pergunta é se nós temos jovens que nós falamos que ativistas sociais.
Então, aqui eu conheço a Dai Zito. A Dai Zito é interessante. Ela é uma jovem negra da periferia de São Paulo. Ela foi no encontro em novembro, nos questionou, porque essa economia que vocês estão criando, ela é branca e de homem. Aí ela já falou isso para nós. Então, tá bom, então vem com a gente. Ainda dá tempo. Aí ela fez inscrição e faz parte. Ela é da Pastoral da Juventude. Uma outra moça que eu conheci, que eu achei interessante, que ela chama Renata. Ela está na Bahia, ela faz parte de uma cooperativa que extrai uma semente, que eu esqueci o nome, que é uma semente específica da Bahia ali, que faz óleo, extrai óleo, enfim. E é uma cooperativa predominante de mulheres. Também no Centro-Oeste tem um rapaz que ele trabalha com os vou falar, catadores de resíduos recicláveis, né? Mas não é essa palavra que fala, né? Eles se consideram como pessoas que fazem reciclagem, analisa, sei lá, esqueci o nome técnico disso. Ele também faz parte. Ele está indo por causa do projeto dele, que ele criou esse projeto. Ele é economista, mas na verdade ele está indo pelo projeto. Essa categoria é entendido como ativista social. E tantos outros. Temos professores também de ensino fundamental e médio, mas porque eles se consideram como ativistas. Por exemplo, a Mariana do Rio mesmo. Mariana, ela tem um trabalho com os moradores de rua, junto com os franciscanos, e ela está nessa categoria como ativista social. O cara de Manaus, lá do Amazonas, o Ariel. O Ariel, por mais que ele seja um acadêmico, ele é um ativista social. Ele tem vários projetos de preservação na Amazônia, que ele faz parte. Então, nós temos isso. Agora, o professor, que eu sei, o professor Ladislau Tumba, ele vai, mas ele não vai palestrar, ele vai ajudar nos bastidores. O professor Ladislau Tumba é um grande economista no Brasil. E outros, assim, de qual eu não conheço, não sei, o que a gente sabe é porque o professor Ladislau está mais próximo da gente. O que nós temos é mais italianos, que eu vi, americanos também, que são referências, mas pelo que eu estou entendendo, esses economistas, assim, eles vão mais para dar apoio, porque quem vai trabalhar mesmo somos nós. Nós, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto para mandar, então eu faço um projeto, apresento para a minha aldeia, aí a minha aldeia, ela vai aceitar ou não. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, a minha pretensão é levar o tema dos refugiados e migrantes, que já foi o tema da minha dissertação, é o tema que eu pesquiso, que eu estou muito mais próximo, enfim, então é uma coisa que tivemos um encontro ontem sobre isso, e foi muito bom. Então, é o que eu levanto, assim. Por exemplo, temos migrantes e refugiados na economia de Francisco entre os jovens. Nós temos LGBTs, nós temos mais G e L, né? E depois nós temos bastante migrantes, nós temos bastante mulheres que trabalham dentro da economia de Francisco também. Negros, realmente, a proporção de negros é menor, mas temos uma representatividade da África também, né? E dos brasileiros, a maioria são brancos, mas nós temos negros também. Muito bem. Mais alguém? A Regina escreveu no chat. Quer falar, Regina, sobre a sua experiência? Que ela gostaria também que você passasse contato, né, do grupo de Minas que está articulando. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Alan, eu sou mineira, né, e sou prima da Tânia Poulier. Aí, assim que eu vi que você era do CVX lá de São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um WhatsApp para ela para perguntar se ela conhecia você. E ela falou, da minha CVX lá, CVX Cardoner, Tânia Poulier. Então, eu assisti uma entrevista muito legal, vou deixar até o link aqui para vocês, que foi do Le Monde Diplomatique Brasil, que foi, os dois participaram, o Ladislau Dalbor e o Célio Turino, que é muito ligado a movimentos sociais, né? Então, lá eles falaram bastante sobre a economia de Francisco e Clara, porque também Clara, né, que eles incluíram, e essa ideia toda, mais ou menos isso que você já falou,
Uma coisa que eu queria ter perguntado para eles, e não sei se eu trago essa pergunta para você também, quer dizer, ele até mencionou isso, sabe? Mas eu queria saber como que isso pode se dar efetivamente. Uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, no mundo inteiro é assim, mas eu acho que, não sei se no Brasil é diferente, é que todos os aparelhos que a gente compra, né, de eletrodomésticos, eles têm uma garantia pequena. Depois que passa aquela garantia, o aparelho não tem mais conserto, né? E aí o que acontece? Você tem que comprar um novo aparelho e aquilo vira lixo, né? Assim como celulares e todos os outros eletrodomésticos ou utensílios que a gente usa, né? É dessa forma. E eu não entendo uma economia assim, sabe? Que não tem as tais praças de ofício, né? Que o Célio Turino até fala lá. Mas você vê possibilidade disso mudar? Porque eu entendo que tem que chegar até o Estado, tem que atingir o Estado para que o Estado faça leis, na minha ignorância, para que o Estado faça leis que obriguem as empresas, as indústrias, a terem peças de reposição, a terem para a gente ter essa possibilidade de um aparelho que estragou uma correia dentada, você não encontra. Eu tentei com o microprocessador que eu tinha, não encontra, uma pecinha boba. Eu tive que simplesmente descartar, né? Quer dizer, encostar, porque você não consegue fazer isso. E com isso a gente vai fazendo com outras coisas, né? Com várias coisas, computador, né? A tal da obsolescência planejada, que vai chegando num tempo, aquele aparelho é para durar pouquíssimo tempo mesmo, mas não tem a peça de reposição, não tem, né? Então, queria deixar essa pergunta aqui e depois te pedir para, se puder, me passar o contato do grupo de Minas. E obrigada, viu? Muito obrigada, te agradecer a todos aqui por eu estar presente nesse grupo, embora não seja do curso de teologia. Estou muito honrada de estar aqui. Tranquilo. Depois você... não tem problema. Depois eu vou deixar o telefone. Aqui o grupo é pequeno, né? Eu tenho medo de deixar o telefone, mas enfim. Depois você me chama no celular, eu te mando num grupo que tem. O grupo de Minas tem a professora Tânia Cristina, que é da PUC de Minas, que está um pouco mais à frente no sentido que ela é uma economista, ela é professora da PUC Minas e está à frente. Mas tem um grupo de jovens. Eu sou mineiro, mas eu sou do sul de Minas, mas moro em São Paulo. Mas eu fico nessa loucura. Aí tem um grupo mais ativo que lá dá para se incluir no WhatsApp e tudo mais, e fazer parte, acompanhar e dá para continuar também. Bom, a sua pergunta tem várias esferas, né? Então vamos pensar o seguinte: essa proposta de alteração da economia é uma proposta que atinge vários ramos. Lógico, eu trouxe elementos que talvez nem eu vejo que não estão sendo discutidos, mas eu estou discutindo, que é o elemento do papel do Estado, do governo e da sociedade nessa dinâmica de uma nova economia. As discussões que eu vejo são modelos econômicos que são alterados por grandes instituições econômicas ou por grandes empresas econômicas. É isso que eu vejo, essas alterações. Então, essa teoria da rosquinha da Donut, ela está sendo implementada pela Holanda, em Orlando, Amsterdã, enfim, e está pegando, e lá está dando certo. Está virando case de sucesso na Europa justamente por causa da pandemia. Bom, a proposta inicial que nós temos, ela busca atingir várias esferas, não somente do Estado. Então, por isso que eu trouxe, eu falei do Estado, mas eu terminei falando das nossas relações comuns. Então, primeiro passa por nós, a nossa relação com a nossa família, com a sociedade, com o vizinho, com a igreja. Então, essa reforma não é só do Estado. Depois, sim, para questões macroeconômicas, estruturas profundas que nós temos numa sociedade, aí precisamos de reformas estruturais, como está tendo aí a tributária, administrativa, né? Está aparecendo no jornal no Brasil, enfim.
Só que a gente tem que ter dimensão que essas estruturas maiores de instituições, em cada estado, ela é de um jeito. Então, por isso que eu trago essa provocação. Como nós vamos fazer um documento que ele é acoplado num país de um jeito, porque ele tem pensa de um outro? Então, isso é complicado. Essa questão que você falou dos resíduos, nós temos já no Brasil, nós temos uma lei ambiental do que é o dever das empresas que produzem esses materiais a de recolher esses materiais. Então, eu esqueci o nome técnico também, existe uma lei, dentro da lei, sobre isso. As empresas são obrigadas a recolherem esse material descartável. Todos os materiais, todas as empresas, não é só o celular, não é só o processador, todas têm obrigação de fazer a destinação final do material. Pensar que hoje você entra numa loja e lá não tem uma opção de descarte do material. Então, aí faltaria aqui fiscalização, né? Ou ali novamente entrar com uma ação. No Brasil, como vai funcionar no Brasil? Hoje funciona no Brasil. Você entra com o mandado de segurança, entra com um processo judicial, aí vai obrigar a empresa para fazer isso e tudo mais. Mas já poderia partir dela a coleta desses materiais. Então, é isso que também que pega para nós, que às vezes parece que não vai acontecer, parece dar uma descrença. É muito triste eu vir aqui falar com vocês e falar não vai dar certo, né? Mas é que, na verdade, você vai entendendo que o processo ele é dinâmico e ele não é exato, não tem uma fórmula exata para termos uma resposta para tudo, né? Algumas iniciativas partem de nós mesmos, de nos reunir com uma outra pessoa e pensarmos de forma diferente, né? Ou seja, quantas vezes já paramos para pensar se no meu circuito existe alguém que faz reforma de roupa ou faz uma comida que eu não sei fazer e eu posso comprar dela, você faz com que o dinheiro circule entre vocês. Então, quanto à esfera, aí aproveitando o gancho que iniciamos essa semana as campanhas eleitorais, é pensarmos se o candidato que está aí pleiteando o cargo, ele tem isso em mente, porque nós vamos passar por uma crise econômica muito profundo. Vocês, na maioria que são mais velhos do que eu, sabem que foi os anos 80. Eu não sei, era minha infância, né? No comecinho da minha infância. Eu não sei o que era sair correndo no supermercado e comprar um monte de produto para guardar, para estocar. Eu não sei o que é isso. Eu não vivi isso. Vocês viveram, em grande parte que está aqui vivendo, né? Então, como que esses políticos estão aí vão enfrentar essa crise? E como que os que estão eleitos, né, na esfera federal, como vocês podem acompanhar? Vocês podem acompanhar pelas redes sociais, vocês podem acompanhar direto pelo e-mail, pelo contato do gabinete dele, e cobrar, e fazer uma pressão, né, se organizar em grupos e tudo mais, e cobrar do seu candidato ou de quem está lá representando o seu estado, a sua região, e fiscalizar. Vocês podem, por exemplo, as audiências, todas as sessões do Poder Legislativo, elas são públicas. Todos nós podemos participar. Todos nós podemos entrar. Todos nós podemos ali, talvez em algum momento, dependendo de como funciona cada Casa Legislativa, manifestar, cobrar, protestar. Todos podemos fazer isso. Os processos judiciais que envolvem número de pessoas indeterminadas, que significa não é um processo que vai falar de um caso só, mas um processo judicial que envolva uma sociedade, um bairro, enfim, um grupo de pessoas, podem se manifestar, podem entrar no processo e se manifestar, né? Então, é aí que, quando você participa, como a sua casa. Se você não limpar a sua casa, vai ficar suja. Se você não fazer comida, não vai ter comida. Se não comprar comida na geladeira, não vai ter comida na geladeira. Assim funciona também a nossa relação social com o Estado, com o governo. Se nós pensarmos que a praça pública, que a rua pública é nossa também, é de todos nós. Os impostos que pagamos servem para pagar os salários dos funcionários, servem para manter tudo limpo, mas ter isso muito claro na nossa cabeça. Aproveitando que eu estou numa cátedra de teologia, e esse é o papel do cristão católico, né? Pela nossa doutrina, né? Não sei se todo mundo é católico praticante aqui, mas enfim, pensarmos que é a nossa função de sermos sal e luz no mundo, né? Não é só rezar o terço faz bem, e a missa também faz parte, mas a nossa parte de relação com Deus é essa também. Mas também é
combater outras coisas, né? Combater a injustiça, a desigualdade. Esse é o nosso papel no mundo, nos compete fazer isso. E nós, agora o documento exato, isso é a cargo nosso. Os cargos políticos são cargos dos leigos, os leigos que devem ocupar os cargos políticos e devem fazer a diferença na sociedade. É isso. Obrigada. Então, agora eu vou passar para a professora Cláudia, do Departamento de Arte e Design. Pode ser, professora? Eu ia ler essa pergunta, mas tá bom? Tudo bem, sem problema. Boa tarde aí a todos. Eu estou aqui meio de intrusa. A Kátia já sabe, porque eu faço parte do grupo Padre Leonel Franca, que é um grupo que tem na PUC, de estudos teológicos para leigos. Então, a Maria Clara não é leiga, mas ela faz parte do grupo também. E aí, né, por conta disso, eu também me aproximei aí um pouco mais, né, dos eventos da teologia. E, bom, eu sou católica também, mas como essa chamada dos eventos são abertas a toda a universidade, eu já tinha participado uns 15 dias atrás aqui da palestra do Chico Alencar, né, falando sobre o desenvolvimento econômico como um todo, né? E aí ele comentou, né, da economia de Francisco e Claro, e aí estou aqui assistindo. E, assim, vários dos pontos que você falou, Alan, adorei e concordo muito, né? Porque eu acho que é muito de todo mundo participar, muitos sabem e não participam, mas muitos não sabem e também não participam, né? E eu botei aqui no chat, né, que, na verdade, eu sou de um departamento em que boa parte do que a gente faz é associado puramente à promoção do capitalismo, né? Porque a gente produz bens de consumo, vamos dizer, úteis e inúteis, dependendo do ponto de vista, né? Mas já há muito tempo, né? O design, principalmente o design da PUC, né? Ele tem uma abordagem, né, da preocupação com a missão humanista da PUC, né? Então, a gente tem muitos projetos que eles são desenvolvidos pensando em contextos sociais específicos, né? A gente tem situações de preservação do meio ambiente. Então, assim, tem vários produtos, se depois você tiver a oportunidade de entrar na página, mas, assim, neste momento mesmo, a gente, né, tem um projeto que ele, felizmente, está sendo usado, né, que é para você ter água potável. Então, em comunidades que você não tem, né, água potável, vamos dizer assim, não é nem só potável no sentido de ser bebido, mas uma água limpa para você poder lavar sua louça ou fazer uma comida. Então, assim, o design, ele tem, como área, ele tem caminhado, né, mais para o atendimento das questões sociais, principalmente no Brasil, né, do que em outros países, né? Você falou, por exemplo, Estados Unidos, Holanda, né? Então, assim, a gente tem um polo enorme em Delft de design que eles são para a indústria, como a gente diz, né? É para resolver problema de indústria que já é rica, do tipo aí que a Regina acabou de comentar, né? Você não consegue trocar a pecinha, o intuito é você jogar mesmo fora, né? Então, assim, a gente tem um grupo grande trabalhando nisso, mas nos países da América Latina, né, no qual a gente se inclui, a gente tem muito dessa ação do design pensando em outros momentos, outros contextos, outras necessidades, né? Que, assim, a gente projeta para necessidade. E é nisso que a gente acredita. E aí você falou das aldeias, né? E você, claro, se dirigiu ao grupo aqui, a grande maioria creio que seja mesmo teologia, né? E aí pergunta você assim, essas aldeias, elas são compostas pelas pessoas, claro, a economia, que está dentro aí desse contexto, inclusive, do evento, direito, né? Como você também comentou, sua formação, teologia, e, assim, esses outros grupos, essas outras áreas, né? Que de alguma maneira margeiam, né? Então, eu pensei aqui, né, nos sociólogos, nos historiadores, né, que a Regina se apresentou, né? Nós designers, quer dizer, geógrafos, acho que a gente tem tanta gente. Então, assim, eles se apresentam como só parte do grupo ou eles se apresentam como um grupo que também tem um conhecimento a ser agregado, assim. Se você puder me falar rapidamente, assim, sem tomar muito seu tempo, claro. Não, tranquilo, estamos aqui para isso. Eu lembrei, o termo é logística reversa, eu mandei para o grupo de vocês. Esse é o termo técnico, logística reversa, é isso que eu falei. A lei prevê que a empresa tem que criar uma logística reversa de absorção do material que ela
disponibiliza na sociedade, no mercado, enfim, tudo mais. Eu lembrei do Pedro. O Pedro é professor, ele é licenciado em letras, né, em literatura russa. Aí ele começa falando disso, que ele eu não sei o que eu vou fazer nesse encontro, porque eu estudei filosofia. Imagina, o Pedro tem uma vivência de pastoral operária, tem uma vivência de igreja diferente. Imagina, ele traz os textos, ele corrige os textos, ele se dispõe a isso. Nós temos nossos momentos no Brasil de formação aos finais de semana, no qual cada um traz a sua formação em partilha. Eu penso assim, mais uma partilha, não porque tem referenciais teóricos também, nós compartilhamos esse tipo de materiais, somos um grande número, acadêmicos, no sentido de ter graduação, pós-graduação, dentro do grande grupo assim, né? E partilhamos. Temos, sim, os sociólogos, temos pessoas da filosofia, temos a pessoa da comunicação, que ela entrou agora, a Letícia, ela não é UD, ela é do Recife. Mas ela está vinculada a movimentos populares. Então, ela soube, porque é o seguinte, o evento em Assis, inicialmente, ele está sendo coordenado pela cidade de Assis, que é interessante que é uma prefeita que teve com a gente um tempo atrás, depois a Diocese de Assis e o Centro Seráfico, que é o Centro dos Franciscanos. Agora, com essa alteração para online, eu entendi que o Vaticano entrou, mas não está muito claro sobre isso. Então, são 3 eventos que partilham conosco. Aí, que mais? Nós temos... Então, desculpa, lá dentro de Assis, o movimento folclórico ele está muito próximo e está ajudando também que eles desenvolvam. Por isso que eu falei da Letícia. Mas nós temos diversas formações. Eu acho que eu não encontrei ainda gente da área da saúde, assim, sinceramente. Eu não encontrei ninguém, olha, eu sou da área da saúde, estou indo para Assis. Eu não via até agora, assim. Mas as outras áreas estão bem representadas, assim. Tem muita gente... principalmente o pessoal que é da agricultura, ou é geógrafo, ou é ambientalista, ou é agricultor mesmo, ou seja, faz parte de uma cooperativa e tudo mais, ou do movimento MST também, nós temos um pessoal do movimento MST também, do que eu lembro, muita gente vinculada à Igreja Católica, muita gente vinculada à espiritualidade franciscana, os inacianos somos poucos, então, engraçado, igual o Celso Turino que você falou, o Célio Turino que você falou, ele ficou, nos primeiros encontros, ele ficava assim, esse papo é estranho, esse papo faz uma forma diferente, que não sei o quê, né? Todo mundo, o pessoal, né? Só que para nós que vive os exercícios espirituais, é muito comum a postura do Papa, é muito tranquilo isso para nós. Porque o Papa, é interessante que ele faz um grande discernimento. Então, agora eu entendi também que eu estou no grande discernimento, que é a economia de Francisco. Então, tem várias vozes aqui, né? Tem a voz do bom espírito, do mau espírito, a minha, nesse processo longo que a gente está vivendo, que vai ser um processo longo mesmo. Então, aí eu falava, não, Célio, o Papa é jesuíta, vocês têm que entender isso. Ele não é franciscano, ele só escolheu o nome Francisco, a figura de Francisco, mas o seu modo de agir é inaciano e vem dos exercícios espirituais, principalmente a dinâmica do discernimento. Nós estamos aí, ele quer escutar, ele quer nos escutar, isso faz parte, escutar faz parte do discernimento inaciano, né? Não para somente a forma de rezar, mas para gerir a vida, para gerir o Vaticano, para gerir a Igreja Católica, o Papa faz isso também, né? Acho que eu respondi, né, Cláudia? Pode falar, Fátima. Vocês vão levar a proposta lá para Assis, né? Se essas propostas forem aprovadas, como é que vai ficar? Nem eu sei. Eu estou sendo sincero, nem eu sei. É isso. Porque bom, não vamos ser ingênuos, né? Então a gente sabe quem é um pouco mais da Igreja Católica sabe como que as coisas funcionam, né? Então, primeiramente há uns relatórios, as informações são levantadas, depois a gente vê que elas são inclusas nos documentos que saem do Vaticano, né? Isso é o modo de proceder da Igreja já há quase 2000 anos, né? Então,
a grande importância desses projetos serem apresentados são essa. Eu estou falando abertamente para vocês porque eu entendo a dinâmica da igreja, não vai sair fora disso. Então, provavelmente nós vamos ter um documento oficial que vai abarcar todas as ideias, todas as discussões ali de uma forma geral e vai ser apresentado pelo Papa e tal, enfim. Então, a gente não sabe como vai ser, porque até o evento de novembro nem nós sabemos como que vai ser. A proposta de novembro é para a gente apresentar os projetos e participar dos encontros que nós vamos ter. Então, provavelmente o Papa vai estar com a gente, assim, numa telinha como essa, né? O Papa lá no Vaticano, a gente, cada um na sua casa, e não sei que horário que vai ser, como que vai ser e tudo mais. E depois os palestrantes vão falar e depois vai ter os momentos de deliberações e tudo mais. Só que existe a possibilidade, que eu estou entendendo, de novembro desse ano até novembro do ano que vem, as coisas serem construídas e chegar a um documento final ano que vem. Então, nós vamos levar as propostas agora e o ano que vem também se fecha o documento. Mas o mais importante não é o evento, não é o documento, e sim o processo. Então, eu acho que toda essa minha vivência, tudo que eu estou vivendo, acredito que vai interferir muito na minha tese de doutorado. Eu acho. Assim, eu estou começando o doutorado esse ano, então eu estou preocupado em publicar artigo, escrever artigo, fazer as disciplinas, enfim. E depois eu parti aí para a escrita e finalização da tese, né? Então, eu acho que isso vai tudo afetar de uma forma. Não sei qual vai ser o resultado disso também. Então é essa isso. Essa fala do diácono está na carta. O Adair colocou aqui no chat. Então, muito obrigada, Alan, por toda a sua exposição, toda a sua experiência, os seus relatos. E nós temos um grande compromisso, né, de colocar em prática nos pequenos detalhes, né? No lixo, na roupa, enfim. São vários desafios, pequenas tarefas diárias que a gente pode fazer para colaborar e contribuir com essa grande aldeia, né, que é o planeta Terra. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, né? E na próxima semana nós teremos o tema é Teologia Decolonial, que vai ser o professor Dr. Carlos Cunha, e teremos também a mediação da Suzana Regina Moreira. Então, quer falar mais alguma coisa, Alan? Eu agradeço a todos pela atenção e também espero que em suas produções acadêmicas vocês podem também contribuir academicamente, pastoralmente, né? Quem trabalha também com pastoral, alguém que estuda teologia também pensa em viver melhor pastoralmente, possa ir e construir, encontrar a voz e a semente do Espírito da economia de Francisco e Claro também. Muito obrigada. Quero lembrar a todos também que a cátedra ela faz esse diálogo entre a teologia e outros saberes. Então, podem mandar e-mail para a gente com sugestões de temas, enfim, tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.